Graça e paz, estamos aqui mais uma vez na SBB TV, apresentando um programa, entrando na sua casa, no seu escritório, no seu smartphone, com a palavra do Senhor. Normalmente, não falamos muito sobre a Bíblia. Falamos a partir da Bíblia e deixamos ela falar. Hoje, nós vamos falar e pensar a respeito da Bíblia. E para isso, eu convidei o meu pastor e amigo Gilvan. Olá, Natan. Prazer poder estar com você aqui, fazendo parte dessa programação. Obrigado, Gilvan. Você que coordena o projeto A Bíblia em Cada Casa. Hoje nós vamos entrar nos detalhes desse projeto para que aquele telespectador nosso saiba como nós vamos fazer com que a Bíblia chegue em cada casa do Brasil. É essa a proposta? Isso mesmo. E nós temos essa chamada a partir da Bíblia. Quando o Senhor Jesus ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. E isso mexe conosco, cristãos, com as igrejas, com aqueles que a Bíblia fez diferença na sua vida. Por isso, estamos aqui, vamos compartilhar então esse projeto, a Bíblia em Cada Casa. Gilvan, como aconteceu isso? Qual foi a inspiração? Você já disse, foi bíblica, graças a Deus. Mas de que maneira hoje vocês estão tocando esse projeto aqui na Sociedade Bíblica? Em 2013, o pastor Wellington Oliveira, presidente da Jocum Brasil... Grande Jocum, fiz Jocum. Opa! E ele nos procurou e nos apresentou esse projeto, a Bíblia em Cada Casa. E ele já estava com algumas experiências, realizando em algumas cidades do Brasil, com as equipes da Jocum. Mas ele disse... Esse projeto é a cara da sociedade bíblica. Não é? Como que a sociedade bíblica poderia ajudar nesse projeto de distribuição de Bíblias? Então, em meados de 2015, a Sociedade Bíblica do Brasil preparou um projeto para a distribuição efetiva de Bíblias em parceria com as igrejas e colocando à disposição desse projeto toda a estrutura da SBB. Nós temos a sede nacional e temos 9 filiais pelo Brasil. Dessa forma, nós conseguimos atender todo o país na distribuição das Bíblias e que esse projeto possa crescer. Daí a SBB resolveu participar efetivamente do projeto A Bíblia em Cada Casa. Quando você fala em envolver as igrejas, como nós podemos imaginar, cada pastor, obreiro, líder que está nos assistindo, como poderá ser envolvida essa igreja? Existe alguma determinação, tamanho, quantificação? De que maneira envolver as igrejas, Gilvan? Esse é um projeto aberto e que as igrejas, todas elas, estão incluídas, porque colocar as pessoas em contato com a palavra de Deus é mesmo a missão das igrejas. Então não tem cor denominacional. Não é? Sabemos que as igrejas têm as suas tradições, liturgia, cada uma com talvez alguma diferença de interpretação bíblica, mas quando se trata de colocar as pessoas em contato com a palavra, as igrejas estão juntos. Não é? Então aqueles que a Bíblia fez diferença na sua vida, eles querem ajudar que essa Bíblia possa chegar, não só no presídio, no hospital, na população de rua, mas também na vizinhança, não é? No bairro, na cidade. Então, todas as igrejas cristãs, todos os cristãos, por inferência, são convidados a participar do projeto A Bíblia em Cada Casa. Porque é um projeto, quando você fala Bíblia em Cada Casa, eu imagino o seguinte... extremamente importante do lado da distribuição, do evangelismo, mas também com uma meta muito, muito grande. Ou seja, abranger o Brasil inteiro, cada município fazer, cada projeto em cada município, essa é a meta, em cada casa verdadeiramente. Isso, e você sabe, Natan, nós vivemos num país, né, continental, pois então, grandioso, não é? Daí não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar nenhum trabalhador. Né? Todos precisamos estar envolvidos com isso. E aí exige uma organização, naturalmente, um mapeamento do bairro, da cidade. Isso que já fornece a própria igreja. As igrejas, os conselhos. Isso, as igrejas que estão
inseridas no bairro, na cidade, ele conhece ali, mas esses dados é possível conseguir também junto ao IBGE, não é? E algumas igrejas já têm pronto o mapeamento dessa área onde elas estão inseridas. E a ideia é que cada lar, cada casa seja visitada por alguém e uma Bíblia sendo colocado por mãos da igreja em cada casa do Brasil. Ou seja, por um obreiro, por um cristão, por um líder, por um presbítero, enfim, todos aqueles que estão envolvidos com a palavra do Senhor. E eu diria, Natan, até especialmente os jovens. Né? Perfeito, o Jocum mesmo já está encabeçando isso. Isso, inclusive com bicicletas. Não é? Quer dizer, é uma entrega feita casa a casa, não é? Rua por rua, bairro por bairro, usando, né, os meios, né, tranquilo de transporte, alguns de bicicleta, outros a pé. Tem regiões do Brasil aí que talvez usando até um cavalo, um barco, não é? Mas que onde tiver uma rua, onde tiver uma casa, aonde tiver uma família, deveria ser visitada e uma Bíblia sendo colocada nessa casa. É um projeto que vai envolver milhões de Bíblias e milhões de pessoas, se nós levarmos em conta, como você falou, o território Brasil. Como é que a Sociedade Bíblica vai fazer com recursos para isso? Os recursos para esse projeto, eles são levantados junto às igrejas, a organizações missionárias, cristãos, empresas que queiram participar, não é? Pessoas que do seu mesmo, individual, queira ofertar para esse projeto. É um contrato de parceria, um projeto de parceria. A Sociedade Bíblica do Brasil, sim, junto com as igrejas. Não é uma relação de compra e venda, mas as igrejas vão... É importante deixar isso bem claro, sim, que não é uma relação de compra e venda, né? É uma relação de parceria para uma meta, uma missão específica. Isso. As igrejas vão prover os recursos para a impressão dessas Bíblias, a Sociedade Bíblica vai doar essas Bíblias às igrejas, sim, e elas vão fazer então essa entrega casa a casa. Não é? Nós temos combinado com a Sociedade Bíblica do Brasil sempre o preço do custo, não tem lucro, não é um projeto para angariar recursos, não é, para a Sociedade Bíblica do Brasil, mas as igrejas vão participar com o custo, a produção dessas Bíblias, não é? Sempre no menor valor possível, até porque o nosso papel ele é importado, não é? A Bíblia ela é feita a muitas mãos, envolve vários processos da produção e há um custo para que essas Bíblias sejam produzidas. Claro. E aí as igrejas, de posse desses recursos, não é? Elas vão ofertar para a Sociedade Bíblica do Brasil esses recursos e nós vamos, em contrapartida, entregar essas Bíblias para que as igrejas façam a entrega delas, bairro a bairro, família a família, e assim a semeadura da Palavra de Deus possa acontecer. Não, isso que você falou é interessante, que o próprio professor Rude também, que já fez os esclarecimentos de como a Sociedade Bíblica age, vem interagir com esse projeto. Mas me diga uma coisa, uma pergunta que não quer calar, está aqui na minha cabeça batendo. Em quanto tempo esse projeto vai ser realizado no Brasil continente, com 300 milhões de pessoas, uma infinidade de casas? Qual é a meta? Natan, realmente é um projeto audacioso, mas totalmente possível. Claro. Nós temos aí mais de 50 milhões de lares no Brasil, segundo os últimos dados do IBGE. Não é? Nós temos como meta atingir cada lar do Brasil até o ano de 2050. É para lá que nós estamos olhando. Mas, naturalmente, com o engajamento maior das igrejas, podemos atingir essa meta muito antes. Inclusive, em algumas reuniões que nós falamos aos pastores e às lideranças, falando do projeto, algum outro pastor levanta a mão e diz, está muito longe essa data. Eu particularmente vou estar com os 80 anos, Ivan, mas tudo bem, vamos lá. Então nós dizemos, pastor, diga aí, em quanto tempo, agora que a tua igreja está participando também, não é? Então, datas, a gente tem um referencial 2050. Sim, uma meta colocada para atingir. Para atingir, até lá.
Nós temos que fazer a missão. Fazer a missão acontecer. Mas, naturalmente, podemos, em um tempo bem menor, chegar a todos os lares do Brasil. O importante, Natan, é que nenhuma casa, nenhum lar fique sem ser visitado e receba essa Bíblia por meio da igreja. Até porque, Natan, essas Bíblias chegando às famílias, elas querem atendimento, querem mais informação. E Qual a experiência que você tem hoje nos municípios que já foi feito o projeto? Os relatos que nós temos recebido é que tem acontecido uma festa pela palavra. Eu imagino. A população tem recebido muito bem, aliás, a Bíblia é um livro de valor. As pessoas querem receber a Bíblia. E algumas até se emocionam quando é visitada e alguém entrega uma Bíblia. Elas querem compartilhar, elas querem atendimento, algumas até pedem oração, não é? E abre um diálogo no bairro, na cidade, para um discipulado. Quer dizer, o próprio estudo da Bíblia, o avanço é que você consegue entrar na casa da pessoa com a palavra e discipulá-la logo após, é isso? Isso tem acontecido? Isso. Os relatos dos pastores e Sim. líderes que têm se envolvido nesse projeto nos diz que cada Bíblia entregue abre uma porta para uma visita, para uma evangelização, e as pessoas querem mais informações a respeito da Bíblia. Então é um projeto que está caindo na graça, né, do povo, não tem havido rejeição para receber a Bíblia e vai conectando a igreja àquelas pessoas, né, descobrindo necessidades, oportunidades que a igreja pode servir, e as pessoas começam então a ter um interesse maior. Eu vou pegar esse gancho que você acabou de falar, contactando a igreja do seu bairro, do seu distrito. Fica bem claro para nós que não existe placa de igreja. A Sociedade Bíblica está trabalhando com todas, desde a pequena, a média, a grande, enfim. Tentar abranger o maior leque possível de pessoas envolvidas com a palavra e levá-la, é isso? Isso mesmo. A Sociedade Bíblica do Brasil, pela sua natureza, ela foi criada pelas igrejas para servi-las, né, com a palavra de Deus. Então, a Sociedade Bíblica serve a todas as igrejas, tanto aquelas tradicionais, que já estão há mais tempo aqui no Brasil, quanto as igrejas novas, que estão surgindo agora. E a Sociedade Bíblica, o que faz para uma igreja, faz para todas as igrejas. E queremos servir todas as igrejas e cristãos com a palavra de Deus. Nisso não há uma cor denominacional. De quem que é esse projeto? É das igrejas, é dos cristãos, não é? É uma ordem do Senhor Jesus anunciar essa palavra e colocar as pessoas em contato com a palavra de Deus. É a missão das igrejas, é a evangelização, é a mensagem do amor de Deus chegando a cada família. E esse é o trabalho, né, a ser feito pelas igrejas que estão presentes no Brasil. Perfeito. Isso eu quero já chamar nosso intervalo, mas antes falar que vocês podem consultar nossas site. O nosso site é sbb.org.br, como também o e-mail específico do projeto A Bíblia em Cada Casa. Você entrará em contato com o Gilvan, entrará em contato com a nossa equipe e levar até o seu município esse projeto. Entre em contato conosco. Vou chamar o intervalo agora e voltamos aqui com o pastor Gilvan, meu irmão e amigo. Ok, estamos de volta aqui com o SBB TV, diretamente da sede nacional da nossa Sociedade Bíblica do Brasil. Ao meu lado, meu irmão querido Gilvan, pastor Gilvan, que coordena o projeto A Bíblia em Cada Casa. Meu querido, no bloco anterior você falou, e nós reafirmamos isso, não existe a famosa placa de igreja para participar desse projeto. Mas eu te faço a seguinte pergunta e questão. E a Igreja Católica também é possível participar? Natan, a entrega da palavra de Deus, a distribuição da Bíblia, é para todas as pessoas. É da vontade de Deus que todas as pessoas possam ter contato com a palavra. E isso está acima, né, da denominação. Ótimo. Então,
a Sociedade Bíblica tem como missão a Bíblia para todos, numa linguagem que possa entender e a um preço que possa pagar, né? Esse é o lema da SBB. Porém, na distribuição da Bíblia, ela deve servir a todas as pessoas, sem a barreira denominacional. Então, nesse projeto, A Bíblia em Cada Casa, nós vamos levar a Bíblia e, se houver pessoas que queiram a Bíblia com os deuterocanônicos, que são aqueles livros, não é, que não contém na Bíblia que os evangélicos utilizam, não é? Então, nós temos essa Bíblia também à disposição, que pode servir normalmente, não é? Talvez um católico, alguém diga, eu quero a Bíblia que se usa na minha igreja. Claro. Tudo bem, é a palavra de Deus, essa Bíblia pode ser entregue e em muitos lugares a Igreja Católica quer participar também da entrega dessas Bíblias. Que bom. Então, esse é um projeto aberto, não é? Coloca a palavra de Deus em contato com as pessoas, na casa, na família, não é? E essa mensagem do amor de Deus abrange a todos, independente de se frequenta uma igreja ou a outra. Gilvan, qual é o modelo da Bíblia que nós vamos usar nesse projeto? Natan, eu trouxe aqui para o seu programa alguns exemplos. Naturalmente, a igreja, a comissão local que vai entregar essas Bíblias, Sim. pode fazer a escolha de qual a Bíblia... Também existe essa possibilidade. Sim, sim. Nós não impomos nenhuma Bíblia. Porém, as Bíblias, brochura, elas são mais acessíveis, naturalmente tem um custo, né, mais baixo, e ela pode ser entregue numa grande escala. Então, por exemplo, eu tenho esse formato aqui, Sim. que é o formato fonte de bênçãos, vem os versículos e bom para ser destacados. carregado, né? Você facilmente coloca numa maleta 3, 4 Bíblias, quer dizer, você pode até visitar já no quarteirão 3, 4 casas. Numa mochila. Uma mochila, né? jovem, Pode... na bicicleta, como você falou. Exatamente, né? Tem aqui também, esse é uma Bíblia de bolso, Natan, é o formato quarentinha E, que nós chamamos, que ela é aquela Bíblia com a letra pequena, não é? Mas também... eu já ia precisar do meu óculos aqui, viu, Gilvan? Eu acho que essa daqui é mais para o pessoal mais jovem. A gente orienta que entrega uma Bíblia que as pessoas vão conseguir ler, não é? Mas esse também é um formato. Tem esse outro formato aqui, com uma letra média, que é o formato 60, não é? Para quem deseja uma letra um pouco maior. E a Bíblia... Aqui na NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Todas elas, que é o carro-chefe da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Porque, especialmente, Natan, as pessoas que não conhecem muito o mundo bíblico, não é? Uma linguagem mais rebuscada, elas podem ter dificuldade de compreender a mensagem. Então, mas, inclusive, agora nós temos o Novo Testamento já na Almeida, né? Nós vamos poder, futuramente, pelo que o Paulo Teixeira já nos falou também, usar ela, né? Esse é um projeto que a Sociedade Bíblica está trabalhando nele, já está pronto o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Isso. Né? Então, essas Bíblias, e nós indicamos a Nova Tradução na linguagem de hoje, que é mais fácil de compreender, Sim. as pessoas, é o português falado nas ruas, nas praças, mais próximo das pessoas. Mas nada impede que a igreja possa escolher uma versão para entrega. Não é? E eu ainda queria te apresentar, essa é a Bíblia com o método Lexio Divina, sim. que tem os livros deuterocanônicos. Essa já usada pelos católicos e que tem acesso também pela Sociedade Bíblica. A Sociedade Bíblica produz ela. Esse é um projeto em parceria, né, com a Paulinas, para que a Bíblia possa ser entregue. Eles também utilizam o texto Nova Tradução na linguagem de hoje, né, que é a linguagem fácil de compreender, e naturalmente esta Bíblia vai fazer muito bem a um católico que queira receber essa Bíblia. Não é? Então, à disposição nós temos aí várias Bíblias, como você vê, para que essa entrega seja feita com relevância, conhecendo as pessoas, visitando. Não se trata, Natan, de bater uma meta. Não é? Até alguns fatos interessantes têm acontecido. O pessoal, quando está entregando a Bíblia, de repente se depara com uma situação
que tem alguém subindo as lajotas, né, para poder preparar para a laje. Então a equipe para um pouquinho, ajuda a subir as lajotas, e aí depois fala, pois não, vocês estão me ajudando, mas por que pararam? É porque eu queria entregar para o senhor uma Bíblia. Né? Então, essa relevância na entrega das Bíblias. Muito bem. Também, Natan, tem acontecido os desafios da entrega dessa Bíblia, por exemplo, num prédio, né? Com vários apartamentos. Claro, existem cidades no Brasil que hoje a maioria é prédio. Já não... Então, como é que faz isso? Né? Então, a criatividade. Por exemplo, uma parceria com o síndico, né? Falando... Você já vai evangelizando até pelo zelador, né? Pelo zelador. Você tem uma Bíblia, meu querido, né? Isso. E aí fala, olha, nós temos um projeto de colocar uma Bíblia em cada casa, porque as cidades menores já estão com esse projeto, mas vai chegar nas metrópoles, nas grandes capitais, né? Então, se desenvolve uma espécie de um lembrete, né, para colocar na maçaneta de cada apartamento, mais ou menos com esses dizeres: tem um presente para você lá na portaria. É uma sugestão de ideia. Eu poderia retirar, por favor? Claro. Então a pessoa quando chega, olha, um presente para mim, claro. E aí o síndico diz que não fica uma Bíblia, Natan. Cada um pega essa Bíblia e entra lá para aquele apartamento, não é? E aí nós também temos essa expectativa, né? Gilvan, vamos agora detalhar como as igrejas, os pastores, líderes de células poderão participar da Bíblia em cada casa. Ele, acessando esse e-mail, já vai falar com você e qual é o procedimento que você toma a partir daí. A Sociedade Bíblica do Brasil quer estar junto com as igrejas e as lideranças para entregar essas Bíblias. Então, esse é um diálogo para nós abrirmos com a cidade, com todas as lideranças, né? Chama a Sociedade Bíblica para estar junto. Aí nós estamos pensando na ordem dos pastores, conselhos, ajuntamento, grupos de lideranças, né, que oram pela cidade. Enfim, é um projeto para envolver toda a cidade. Aí nós estaríamos indo, num primeiro momento, à cidade, fazendo reunião com essas organizações ou igrejas independentes, mostrando o projeto para participar da parceria, é isso? Isso. E a Sociedade Bíblica, por sua natureza, ela tem relacionamento com todas as igrejas cristãs. Está partindo daqui da própria sede, né? Pela representatividade. Isso. Nós queremos ajudar, envolver essas lideranças cristãs para participar do projeto. Né? Então aí, naturalmente, tem que se olhar o mapa da cidade, não é? Quantas casas tem lá, quantas Bíblias serão necessárias, não é? Aí faz-se o levantamento desses recursos junto com as igrejas, né? Então, por exemplo, campanhas têm sido feitas na igreja. Você ajuda a patrocinar 5 Bíblias, 2 Bíblias, né? Então as igrejas vão se comprometendo. Olha, nós vamos entregar 2.000 Bíblias, a outra igreja 3.000 Bíblias, 800 Bíblias, até chegar no número. Aí nós fechamos, enquanto Sociedade Bíblica, um círculo de igrejas, pessoas trabalhando no mesmo dia ou no mesmo mês, é por aí? Isso, trabalhando para que esse projeto aconteça. E aí a igreja, em conjunto, essas lideranças vão planejar essa entrega das Bíblias, não é? Até porque já conhece a realidade da cidade, né? Do município, do seu povo. Quer dizer, não adianta você parar numa sexta-feira, não vai ter ninguém. O melhor seria num domingo, que todas as igrejas podem sair com o povo dele, voltar para a sua igreja. É por aí, né? Isso. É uma mobilização com a realidade, né, da cidade, local, respeitando isso. Como é que as igrejas gostariam de fazer essa entrega? É porque nós temos que prestar atenção que é um projeto que vai envolver o Brasil inteiro. Você pode pegar uma cidade litorânea, né, e que pode estar chovendo, então naquele dia não dá certo. Então você tem que saber mais ou menos como é que você vai lidar com o teu povo cristão e aquele que você quer atingir, casa a casa. Não é verdade? Ou uma cidade do interior, do sertão, que também queremos atingir, é por aí? Exatamente. Respeitando essas características, aí a igreja prepara essa mobilização. Então nós temos ouvido falar de cultos, não é? Feito na praça pública, com a apresentação dos jovens, uma maratona de leitura da Bíblia, não é? É uma programação envolvendo as igrejas. Isso, um pedalando, né? Por Bíblias, uma carreata por Bíblias. Uma carreata. Quer dizer, é uma programação a ser construída com a característica da igreja daquele local, Natan.
E aí, o nosso pessoal é muito dinâmico, muito criativo, não é? Pensando que toda a cidade será visitada por meio das igrejas que estão organizadas, não é? Com jovens, homens, mulheres, as crianças estão junto nisso também, e aí se faz uma festa pela entrega da Bíblia, com a igreja reunida. É um projeto fazer impactante. Isso. É um projeto impactante. Eu sempre fico imaginando alguns dados que passam para nós, IBGE, que nós temos no Brasil aproximadamente 30 milhões de cristãos, de evangélicos. Você imagina se cada um evangelizasse um homem ou uma mulher que ainda não teve acesso à palavra do Senhor ou conhecimento do caráter de Deus. Em pouco tempo a gente faria esse Brasil. Eu acredito nesse projeto. Eu acredito que a Bíblia em cada casa já tem um desígnio de Deus para dar certo. Como é que você vê, para que nós possamos fazer aí um resumão, me dê um testemunho seu de algo que aconteceu nessa luta que você já está à frente. Você está aqui há tanto tempo na Sociedade Bíblica, algo que tenha tocado o teu coração, algo que você lembra de um evangelista assim que participou de uma missão igual a essa. Natan, eu me lembro aqui de um caso que me emocionou bastante. Eu estava visitando um pastor e ele me disse que o seu pai era um evangelista nato, era alguém que, apesar de pouco estudo, né, mas era alguém que queria colocar outras pessoas em contato com a palavra. E ele fazia algo muito simples. Ele enchia os bolsos, né, do seu paletó ou da blusa que ele estivesse usando com folhetos, material bíblico, algumas bíblias também. Cansei de ver isso. E saía pelas ruas do bairro, entregando esse material, encontrando as pessoas, saía de manhãzinha, voltava lá à tarde, e sempre ele estava fazendo isso. E ele disse que um dia o papai demorou de chegar em casa, demorou de retornar, espera mais um pouco, e ele não chega, e aí começaram então a busca, a procura, por onde que está papai dessa vez, né? Eles visitam aí, sai pela cidade, né? Entregando material bíblico, folheto, bíblias, e nessa procura eles acabaram chegando no hospital também. E aí com as características que ele informou, olha, tem um senhor aí, não é? E, na verdade, já em óbito, né? Que parece essas características que você está falando. Então, levou a um necrotério. E, de longe, ele observou, não é, que nos pés da cama, não é, tinha lá... Da maca, né? Da maca, isso. Tinha lá uma pilheira lá de folhetos e material bíblico. Meu Deus. De longe, ele olhou e falou, aquele é papai. Meu Deus. Não é? Então, quando ele contou isso, assim, me emocionou bastante. Obrigado me tocou, por essa história. Porque obrigado por esse testemunho. Ele gastou a vida, não é, fazendo a evangelização, e hoje o filho dele é um pastor hoje que está à frente e continua. Não é? E está no projeto. E está no projeto. Amém. A Bíblia em cada casa. Bom, nós vamos encerrando por aqui, Gilvan. Eu te agradeço imensamente. Espero que tenhamos, eu e você, esclarecido as lideranças desse Brasil como participar do projeto A Bíblia em cada casa. Você quer anotar aí, o nosso e-mail é relacionamento@sbb.org.br. Também existe um site específico, que é www.abibliaemcadacasa.com.br. E você entrará em contato conosco e nós teremos o prazer, a honra de ir até onde você está, o mais longínquo município que você está, para fazer a Bíblia estar em cada casa. E para encerrar, eu vou falar dela, que é a atração principal desse programa da SBB TV, a Bíblia. E eu estou me referindo, se você quiser abrir sua Bíblia, em 2 Timóteo 3, 16 e 17. E diz assim a palavra do Senhor: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver. E isso para que cada servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer
todo tipo de boas ações. Obrigado, graça e paz. Participe conosco de mais um programa da SBB TV. Todos que trabalharam na produção deste projeto foram voluntários pela causa da Bíblia.